Meus irmãos, nas histórias bíblicas de hoje, nós vamos conhecer a segunda parte da história de José, da prisão para governar o Egito. Amém? Quem pode, acompanhe nas suas Bíblias em Gênesis capítulo 40. E aconteceu, depois dessas coisas, que o mordomo do rei do Egito e seu padeiro haviam ofendido seu senhor e o rei do Egito. E o faraó estava irado contra os dois de seus oficiais, contra o chefe dos mordomos e contra o chefe dos padeiros. E ele colocou-os em custódia na casa do capitão da guarda, na prisão, o lugar em que José estava preso. E o capitão da guarda encarregou José deles, e ele o serviu. E eles estiveram um período na prisão, e ambos sonharam um sonho, cada homem seu sonho em uma noite, cada homem de acordo com a interpretação do seu sonho, o mordomo e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na prisão. E José veio a eles de manhã, e olhou para eles, e eis que eles estavam tristes. E ele perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele na prisão, da casa do seu senhor, dizendo: Por que aparentais tão tristes hoje? E eles lhes disseram: Sonhamos um sonho, e não há quem o interprete. E José lhes disse: Não pertencem as interpretações a Deus? Diga-me eles, rogo-vos. E o chefe dos mordomos contou seu sonho a José, e ele lhe disse: No meu sonho, eis que uma videira estava diante de mim, e na videira estavam 3 ramos, e eram como se estivessem brotando, e sua flor saía, e os seus cachos produziam uvas maduras, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu apanhei as uvas, e as espremi dentro do copo de Faraó, e dei o copo na mão de Faraó. E José lhes disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias, mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restabelecerá o teu lugar, e tu servirás o copo de Faraó nas mãos dele, conforme a maneira antiga, quando tu eras seu mordomo. Mas lembra-te de mim quando estiver bem contigo, e mostra bondade. Rogo-te para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. Pois na verdade eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também não fiz nada para que eles me pusessem na masmorra. Quando o chefe dos padeiros viu que a interpretação era boa, ele disse a José: Eu também estava no meu sonho. E eis que eu tinha 3 cestos brancos sobre minha cabeça, e no cesto mais alto havia todo tipo de pão para o faraó, e as aves comiam do cesto sobre a minha cabeça. E José respondeu e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias, mas em 3 dias Faraó levantará tua cabeça sobre ti, e te pendurará em uma árvore, e as aves comerão a tua carne sobre ti. E aconteceu que, no 3º dia, era o aniversário do faraó, e ele fez uma festa para todos os seus servos. E ele levantou a cabeça do chefe dos mordomos e do chefe dos padeiros entre os seus servos, e ele restabeleceu o chefe dos mordomos a seu ofício de mordomo novamente, e ele serviu o copo na mão de Faraó. Mas ele enforcou o chefe dos padeiros, como José havia lhes interpretado. Mas o chefe dos mordomos não se lembrou de José, porém o esqueceu. E aconteceu que, ao final de 2 anos completos, Faraó sonhou, e eis que ele estava em pé junto ao rio, e eis que saíram do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto, e pastavam na campina, e eis que 7 outras vacas saíram depois delas do rio, feias de aparência e magras, e estavam em pé junto às outras vacas sobre a margem do rio. E as vacas feias de aparência e magras comeram as 7 vacas gordas e de formoso aspecto. Então o faraó acordou, e ele dormiu, e sonhou uma segunda vez. E eis que 7 espigas de trigo brotaram de um mesmo talo, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas
e queimadas do vento oriental brotavam depois delas, e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas cheias e boas. E o faraó acordou, e eis que era um sonho. E aconteceu que, de manhã, seu espírito estava perturbado, e ele enviou e chamou todos os magos do Egito, e todos os homens sábios de lá, e o faraó lhes contou o seu sonho, mas não houve um que pudesse interpretá-lo para Faraó. Então falou o chefe dos mordomos a Faraó, dizendo: lembro-me hoje das minhas falhas. Faraó está virado com seus servos e colocou na prisão da casa do capitão de guarda a mim e o chefe dos padeiros. E nós sonhamos um sonho, certa noite, eu e ele. Sonhamos cada homem de acordo com a interpretação do seu sonho. E havia lá conosco um jovem, um hebreu, servo do capitão da guarda. E nós lhe contamos, e ele nos interpretou nossos sonhos. Para cada homem, de acordo com o seu sonho, ele interpretou. E aconteceu que, assim que ele interpretou para nós, assim foi. A mim ele restabeleceu para o meu ofício, e a ele enforcou. Então Faraó enviou e chamou José, e eles o trouxeram apressadamente da masmorra. E ele se barbeou e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: sonhei um sonho, e não há ninguém que o possa interpretar. E eu ouvi dizer de ti, que tu podes entender um sonho e interpretá-lo. E José respondeu a Faraó, dizendo: não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta de paz. E Faraó disse a José: no meu sonho, eis que estava em pé na margem do rio, e eis que saíram do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto, e pastavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas, feias de aparência e magras, tais como eu nunca vi em toda a terra do Egito, quanto à fealdade. E as vacas magras e feias à vista comeram as primeiras 7 vacas gordas, e quando as haviam comido, não se podiam saber que as haviam comido, mas ainda eram feias à vista, como no início. Então eu acordei, e eu vi no meu sonho, e eis que 7 espigas brotaram de um talo, cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotaram depois delas, e as espigas miúdas devoraram as espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas não houve ninguém que pudesse interpretá-lo para mim. E José disse a Faraó: o sonho de Faraó é um. Deus mostrou a Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que saíram depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas vazias e queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Isso é o que eu tenho para falar ao Faraó, o que Deus está prestes a fazer. Ele mostrou ao Faraó: eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles surgirão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que seguirá, pois será muito grave. E por isso o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes. É porque a coisa está estabelecida por Deus, e Deus em breve fará acontecer. Agora faça Faraó encontrar um homem prudente e sábio, e o coloque sobre a terra do Egito, que Faraó o faça, e que ele nomeie oficiais sobre a terra, e que recolham 1/5 parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todo o alimento desses bons anos que vêm, e amontoem trigo sobre a mão de Faraó, e que eles guardem alimentos na cidade. E esse alimento será para o provimento da terra durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E a coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E o Faraó disse aos seus servos: acharemos alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus?
E Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e de acordo com tua palavra todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior que tu. E Faraó disse a José: vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. E Faraó tomou seu anel de sua mão e colocou sobre a mão de José, e o vestiu com vestes de linho fino, e colocou um colar de ouro em volta de seu pescoço. E o fez subir na segunda carruagem que ele tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai! E ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse a José: eu sou Faraó, e sem ti nenhum homem levantará sua mão ou pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, a filha de Potifera, sacerdote de On. E José saiu por toda a terra do Egito. E José estava com 30 anos de idade quando estava diante de Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e foi para toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu aos montes, e ele ajuntou todo o alimento dos 7 anos que havia na terra do Egito, e armazenou o alimento nas cidades, o alimento do campo que estava ao redor de cada cidade, e ele armazenou da mesma forma. E José ajuntou o trigo como a areia do mar, muitíssimo, até ele perder a conta, pois era sem número. E a José nasceram 2 filhos antes de vierem os anos de fome, que Asenate, a filha de Potifera, sacerdote de On, lhe deu. E José chamou o nome do primeiro Manassés, pois Deus, disse ele, me fez esquecer todo o meu labor e toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, pois Deus me fez ser frutífero na terra de minha aflição. E os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito terminaram, e os 7 anos de escassez começaram, de acordo com o que José havia dito. E a escassez estava em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando a terra do Egito teve fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele lhes disser fazei. E a fome estava sobre a face da terra, e José abriu todos os depósitos e vendeu aos egípcios. E a fome aumentou muito na terra do Egito, e todas as regiões vinham ao Egito a José comprar trigo, porque a fome era tão grande em todas as terras. Amém, meus irmãos? Semana que vem continuaremos a história de José do Egito. Ministério Aquele que Vive, uma igreja no coração de Deus.